O especialista. Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso programa Melhor da Tarde, nesse dia 1º de maio, não é? Dia em que comemoramos o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, seu dia, não é? Sei que você trabalha, você é trabalhador, não é? Pois é, e chegou o momento do quadro especialista, onde nós vamos abordar o tema Saiba como melhorar a saúde no ambiente corporativo. Nós sabemos, né, gente, que muitas vezes nós não reparamos, mas o ambiente corporativo pode influenciar diretamente na saúde do trabalhador. Oferecer bem-estar e qualidade de vida no ambiente corporativo deve ser uma característica essencial para quem busca por mais produtividade, por mais criatividade e satisfação profissional. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Priscila, que é especialista em ambiente de trabalho. Priscila, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Um prazer estar falando com vocês nesse dia tão especial, né? Que é o Dia do Trabalho. Pois é, Priscila. Agora, o ambiente físico, né? A gente conhece muito bem, afinal de contas, todos nós trabalhadores e trabalhadoras frequentamos o ambiente todos os dias, né? Agora, acabamos desempenhando as nossas atividades e nos esquecemos que esse ambiente muitas vezes nos causa ou pode nos causar estresse e ansiedade. Como que a gente pode fazer para evitar ou para melhorar o nosso ambiente de trabalho, hein? Perfeito, Fábio. Eu acho que você disseste tudo mesmo. A gente passa quase que 90% da nossa vida dentro de ambientes, né? Uhum. Seja o espaço físico de um escritório, seja dentro de casa, seja dentro de um carro, enfim. Então a gente precisa cuidar muito da qualidade desses espaços, porque sim, eles influenciam no nosso humor, na nossa satisfação, no nosso bem-estar, qualidade de vida e saúde, né? E hoje em dia é isso que a gente mais busca, porque se a gente não está saudável no ambiente, é muito difícil a gente conseguir produzir bem. Uhum. E as empresas já estão observando isso, que se os colaboradores estão satisfeitos, estão saudáveis, eles vão produzir muito melhor, né? Então, a gente tem trabalhado muito com empresas e também com profissionais autônomos que às vezes trabalham em home office mesmo, através de algumas estratégias que a gente pode auxiliar a melhorar a nossa saúde. Tá. Você teria, por exemplo, umas 5 dicas, para quem está nos ouvindo, para ajudar a melhorar esse bem-estar no ambiente corporativo? Vamos lá. A gente pode começar observando desde detalhes. Por exemplo, a própria estação de trabalho onde você, né, desempenha as suas atividades. Tá. Normalmente você tem uma mesa, uma cadeira e a grande maioria das pessoas trabalha na frente do computador. Sim. Muitas vezes durante muitas horas. Então é bastante importante a gente observar esses 3 elementos, né? A mesa, se ela realmente tem um tamanho adequado para as atividades que você precisa desempenhar, porque às vezes quando a mesa ela é muito pequenininha, a gente acaba tendo um ambiente desorganizado e, querendo ou não, isso nos dá uma sensação de estresse, de um cansaço mental só por observar essa bagunça. É importante também que a cadeira seja uma cadeira que tenha algumas regulagens para que ela possa se adaptar ao nosso perfil físico, né? Uma boa postura, por exemplo, depende de uma cadeira que possa ter uma regulagem de altura do assento, do braço, ter um apoio correto para nossa lombar, enfim, que possibilite, então, que a gente sente de uma forma confortável. Tá. E também esses equipamentos, aí no caso de um computador, por exemplo, é importante que a gente tenha uma distância adequada do nosso monitor, que esse monitor fique numa altura alinhada aos nossos olhos, para evitar que a gente trabalhe, por exemplo, com o pescoço meio torto, né? Enfim, que isso pode nos dar prejuízos físicos. Tá. Então, por exemplo, uma pergunta, claro, recorrente, acho que você já deve ter respondido algumas vezes. A gente sabe que quando está na frente da tela do computador, por exemplo, a gente esquece da vida, não é verdade? É verdade. A gente esquece de verdade da vida. E aí, quando você vai ver, você passou muitas horas em frente ao computador. E hoje em dia nós temos muitas pessoas que trabalham em casa, né, com o computador. Passar muitas horas na frente do computador pode prejudicar, por exemplo, os olhos ou trazer prejuízos à saúde? Se a gente não está com esse monitor desse computador numa posição adequada,
sim, vai trazer prejuízos físicos mesmo, de fadiga visual, de cansaço mental, de dor de cabeça, inclusive no final do dia, que às vezes a gente nem entende por quê. Então, quando você vai posicionar o monitor do seu computador, é bem importante cuidar. Primeiro, ter a posição desse monitor em relação a uma janela, para que não entre uma claridade externa e daqui a pouco a gente fique forçando os olhos, sabe? Quando você não consegue enxergar direito o monitor, daí chegar no final do dia, você fica com aquela dor de cabeça em função dessa posição da tela. E também cuidar, como eu falei anteriormente, a altura desse monitor, para que de fato ele fique numa posição confortável, para que a nossa cabeça, né, o posicionamento dos nossos olhos, não sofra também com essa posição de altura e distância do monitor. Tá. Agora, por exemplo, você falou em uma outra situação da questão das cadeiras de trabalho, né? Muitas delas a gente percebe que não tem aquele apoio da lombar, né? Uhum. E isso acaba incomodando também um pouco mais, não é? Por exemplo, esse tipo de situação que muitas vezes a gente acaba aceitando, pode trazer pra gente, por exemplo, algum tipo de complicação psicológica, no sentido de você ficar desmotivado ou aumentar o seu nível de ansiedade ou de estresse? Sim, pode sim. Aliás, a questão de postura, de ergonomia, é algo extremamente importante. Então, eu costumo dizer assim, que a cadeira, dentre todos os itens do escritório, ou de um home office, enfim, a cadeira é aquele elemento onde a gente precisa concentrar o nosso investimento realmente, porque faz toda a diferença na sua postura. Tá. Então, às vezes, o fato de você não conseguir apoiar bem as suas costas, chega no final do dia, começa a ter muitas dores, e obviamente a pessoa não vai produzir como ela gostaria muitas vezes, né? E isso com o tempo pode incomodar tanto e causar dores crônicas e também psicológicas, né? Porque é muito ruim você trabalhar sentindo algum tipo de dor. Então, às vezes a gente precisa trabalhar com prazos, entregar trabalhos e a gente não consegue fazer em função de uma dor física. Então pode ser bem, bem complicado mesmo. Agora, Priscila, uma outra coisa também que eu gostaria que você comentasse é a respeito do ambiente como um todo, né? Nós vemos que em alguns casos muitas pessoas trabalham no mesmo local, assim, na mesma sala. Por exemplo, uma redação ou um local onde nós temos mais até de 5 pessoas trabalhando no mesmo ambiente. Isso é saudável ou isso prejudica o trabalhador na sua produtividade? Cada vez mais a gente está vendo espaços de trabalho onde todo mundo trabalha junto, né? Sim. É uma forma até de otimizar mesmo o espaço. A gente vê que muitas empresas estão precisando reduzir a metragem quadrada e optam por um sistema open space, que a gente chama, que é todo mundo trabalhando junto. Qual é o principal desafio aí? Principalmente questões de acústica, de ruído, né? Então, às vezes, você está ali concentrado numa atividade, o seu colega que está sentado na sua frente ou do seu lado pega o telefone e, enfim, desenvolve uma conversa e, sem querer, a sua concentração, o seu foco acaba sendo dispersado, né? Em função dessa distração de ruídos. Então, a gente realmente precisa, para quem trabalha todo mundo junto, uma equipe em conjunto, se você precisa desempenhar algum trabalho mais concentrado, precisa se adotar estratégias, ou talvez ir para um outro local, ou se não tem esse outro local, procurar trabalhar com fones de ouvido, ou adotar uma política interna daí da empresa de silêncio, de manter a ordem, enfim, daí isso é uma questão de organização da empresa, né? Tá. Agora, uma outra questão que eu também gostaria que você comentasse é que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora que, por exemplo, trabalham em casa, não é? E muitas vezes é um cômodo da casa, vamos dizer assim, um quarto, né, que você transforma num escritório para que você possa trabalhar. Como que a gente pode separar qual que é o ambiente de trabalho e qual que é o ambiente da casa? Esse também, eu costumo dizer que quem trabalha em home office tem tantos desafios quanto quem trabalha em um escritório, né? É verdade. Porque você tem, no mesmo ambiente, muitas vezes, 2 atividades totalmente diferentes. Então, às vezes você está trabalhando entre o filho gritando, não é? Exatamente. Pois é. Entre os filhos chamando, ou às vezes muita gente trabalha dentro de quarto, né? Do próprio dormitório, então às vezes uma pessoa está trabalhando, a outra já está dormindo, se é um casal. Então, assim, esse é o maior desafio. Como é que a gente separa essas atividades? O que a gente procura falar? Sempre que possível, é legal localizar esse home office em uma área tranquila da casa. Tá. Então, evitar
colocar, por exemplo, numa sala, né, que é um lugar que você recebe pessoas, ou tem TV ligada, que causa distração. Evitar colocar o home office num corredor, que é uma área de circulação também, que vai causar distrações. Então, a gente tem que procurar eliminar essas distrações. Então, se puder ter um cômodo específico para o home office, melhor. Se não optar daí por situações, muitas vezes tem pessoas que têm quartos de hóspede e daí adapta para um home office também, ou no seu próprio dormitório, combinando, se é no caso do casal, questão de horários, né, mas ambientes mais tranquilos. Tá. E aí, no caso, por exemplo, teria que ter um horário também para se trabalhar, não é? Pra gente poder determinar, olha, até tal horário eu tô trabalhando, depois de tal horário eu não tô. Perfeito. Não é? E mostrar para os familiares também, para as pessoas que estão envolvidas, que de fato é um trabalho, é algo profissional, né? Porque o ambiente, ele afeta inclusive na nossa postura profissional. Né? Se a gente tá, muitas vezes quem trabalha em casa, às vezes senta lá de pijama mesmo para trabalhar, é diferente. Né? Então você precisa ter um comportamento também, e o ambiente pode te ajudar a fazer isso, a tornar o seu negócio mais profissional mesmo. Tá. Agora, no caso, por exemplo, o que eu não posso fazer quando eu tenho um home office? Bom, procurar evitar colocar este ambiente dentro de espaços onde tenha muito agito, né? Muita circulação de pessoas, como a gente falou. Também que não seja um ambiente com muitos ruídos, né? Então, daqui a pouco fica próximo de uma área de serviço, onde tem a máquina funcionando durante o dia. Querendo ou não, isso são ruídos, né? Que vai prejudicar o nosso trabalho. E também acredito que seja um ambiente que precisa ter uma boa iluminação. A gente vê muitos casos de home office que às vezes fica assim no cantinho embaixo da escada, por exemplo. Verdade. Embaixo tem aquelas... parece uma beliche, mas não é, mas embaixo é uma escrivaninha, em cima uma cama, não é? Perfeito. Geralmente isso aí é escuro pra chuchu, né? Exatamente, então cuidar com essas questões, inclusive com crianças mesmo, né? Que desde cedo já tem essas escrivaninhas lá, mas observar isso. E isso se resolve muito fácil com uma luminária de mesa, que tem valores aí super acessíveis. E também vale lembrar que quem trabalha em casa, evite trabalhar em mesa de jantar, né? E a gente costuma dizer, não só, nem é tanto pela mesa em si, mas principalmente porque as cadeiras que fazem o conjunto de jantar, normalmente elas não têm regulagem de altura e não têm apoio de braço. E isso acaba sendo muito prejudicial para quem trabalha muito tempo com o computador, né? A gente precisa realmente estar sentado numa postura adequada para daí poder trabalhar de uma forma mais saudável. Quer dizer, aí também entra aquela característica da saúde física da pessoa, né? Porque às vezes você fica sentado numa cadeira muito dura, né? Fixa, geralmente as cadeiras de jantar são assim, né? Exatamente. É para você ficar no máximo, sei lá, alguns minutos para consumir uma refeição, e não para você trabalhar por horas e horas, não é? Perfeito, exatamente isso. E também, né, Fábio, evitar trabalhar no sofá. É super confortável no sofá, mas é para outra atividade. É verdade, tem gente que pega o notebook, né, senta ali no sofá, começa a assistir um filme e trabalhar, e não dá certo, né? Não funciona. Realmente o que é bem como tu disseste, se é para ser um trabalho de só olhar e-mail, ficar 1 hora, 2 horas, ok. Mas se é de fato um trabalho para ser levado a sério, algo profissional, tem que ter, mesmo que seja em home office, mesmo que seja dentro de casa, tem que ter um lugar específico para isso. É um investimento que compensa na sua produtividade, né? Pois é, aliás, você deu umas dicas aqui interessantes, até porque eu vejo que você falou uma palavrinha mágica aí, né? Na verdade, nós não estamos gastando, né? Por exemplo, com uma cadeira, nós estamos investindo, né? É isso que tem que ficar bem claro para a pessoa, que ela está investindo no negócio dela e está investindo na saúde dela também, não é? Exatamente. Gente, se a gente não tiver saúde, a gente não faz nada. Verdade. Então a gente precisa cuidar. E quando acontece algum problema crônico de saúde em função de uma má postura, por exemplo, quando dá esse sintoma é porque a pessoa já vem a longo prazo prejudicando muito, desenvolvendo hábitos que são muito ruins à saúde, né? E daí é complicado de tratar. Então tudo que a gente puder evitar é o melhor. E daí se torna realmente um investimento adquirir uma cadeira de qualidade. E não precisa ser também a cadeira mais cara do mercado. Tendo regulagem de altura do assento, tendo os braços com regulagem de braço e um apoio para a lombar, né? Quando você senta, você percebe que as suas costas estão de fato apoiadas, tá ok.
Muito bem, quero agradecer, conversamos aqui com a Priscila Benck, especialista em ambiente de trabalho, falando um pouquinho sobre como melhorar a nossa saúde no nosso ambiente corporativo. Muito obrigado, viu, Priscila? Um bom feriado para você. Que legal, Fábio. Agradeço muito a vocês e estou à disposição para que precisarem. Obrigado.